Está no ar o programa Sintonize. Olá, galera! Está no ar mais um Sintonize! Na apresentação de hoje está Bárbara Nascimento, Fala, galera! Gabriela Singular E aí, galera? e eu, Daniel Alencastre. No programa desta semana, vamos contar um pouco da história e da cultura do Espírito Santo. Seu território compreende duas regiões naturais distintas, o litoral e o planalto. Localizado na região sudeste, o Espírito Santo faz fronteira com o Oceano Atlântico, Minas Gerais, Bahia e o estado do Rio de Janeiro. Sua capital é o município de Vitória e a sua cidade mais populosa é o município da Serra. De acordo com o IBGE, a população do Espírito Santo é de 3.578.067 pessoas. Inicialmente, a região era habitada por diversas tribos indígenas, todas pertencentes ao tronco tupi. As tribos do interior eram chamadas de botocudos, sendo-lhes atribuído o comportamento hostil e guerreador, além da prática da antropofagia. No interior do estado, existiam demais tribos que eram os aimorés e os goitacás. Foi no dia 23 de maio de 1535 que Vasco Fernandes Coutinho desembarcou na capitania, atual prainha de Vila Velha, onde fundou o primeiro povoamento. O Donatário batizou a terra de Espírito Santo em homenagem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para colonizar a terra, Vasco Coutinho dividia a capitania em 6 marias, terras abandonadas e que a partir da inclusão deste sistema deveriam ser cultivadas, fomentando a agricultura e a produtividade. O primeiro local de povoamento foi chamado de Vila do Espírito Santo. Não oferecendo muita segurança contra os ataques dos índios, Coutinho procurou em 1549 um lugar mais seguro e encontrou numa ilha montanhosa, onde fundou um novo núcleo com o nome de Vila Nova do Espírito Santo, em oposição ao primeiro, que passou a ser chamado de Vila Velha. As lutas contra os índios continuaram até no dia 8 de setembro de 1551. Os portugueses obtiveram uma grande vitória, e para marcar o fato, a localidade passou a se chamar Vila da Vitória, e a data como a de fundação da cidade. Em seus 25 anos como donatário, Vasco Coutinho realizou obras importantes. Além da construção das duas vilas, também ergueu as duas primeiras igrejas locais, Igreja do Rosário, fundada em 1551, e a Igreja de São João, ambas em Vila Velha. Tempos depois, a vinda de Frei Pedro Palácios resultaria na fundação do principal monumento religioso do estado, o Convento da Penha. Uma homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. O Espírito Santo é o resultado de uma mistura, um encontro de raças que faz a sua história rica de tradição e costumes. A herança europeia está presente nas montanhas do interior do estado, nas danças italianas, pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas, que resistem e renovam-se. A culinária europeia também foi incorporada na cultura capixaba, com uma grande variedade de pratos. Dos italianos temos o minestrone, anholim, tortei, sopa, pavese, risoto e a famosa polenta. Dos alemães, chucrutes, geleias, biscoitos caseiros, café colonial e o brote, pão caseiro. Alguns eventos se destacam no cenário capixaba, fortalecendo a herança europeia no estado. E anualmente festivais que chegam a receber 30 mil pessoas, como a Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, Festa do Vinho em Santa Teresa, a do Morango em Pedra Azul e o Summerfest em Domingos Martins. A presença dos europeus no Espírito Santo também é vista na arquitetura. Em Vitória está representada pelos sobradinhos geminados da rua José Marcelino, localizados atrás da Catedral Metropolitana na parte alta da cidade. No bairro de Jucutuquara, a arquitetura rural do século XVIII encontra um exemplar no casarão onde funciona o Museu Solar Monjardim, antiga sede da fazenda que pertenceu ao Barão de Monjardim. A população do estado, assim como no resto do Brasil, foi formada por elementos indígenas, africanos e europeus. O Espírito Santo no século XIX contava com uma grande população de origem indígena e africana. Depois da colonização portuguesa, a partir do século XVIII, o estado recebeu levas consideráveis de imigrantes, na maioria italianos, mas também alemães, portugueses e espanhóis.
A bandeira do Estado do Espírito Santo foi criada pelo Dr. Jerônimo Monteiro, então presidente do Estado, e adotada oficialmente em 7 de setembro de 1909. É composta por 3 faixas horizontais do mesmo tamanho, nas cores azul, branco e rosa. As cores representam as cores das vestes de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado. Ao centro, um arco em letras azuis traz o lema "Trabalha e confia". Esse lema foi inspirado na doutrina de Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem Religiosa da Companhia de Jesus. O brasão possui características presentes em seu desenho. Os principais componentes e seus significados são Convento da Penha, maior monumento histórico e religioso do Estado, e Nossa Senhora da Penha, padroeira e protetora do Espírito Santo. À direita podemos ver um ramo de café, que representa o principal produto agrícola capixaba desde 1850. Já na esquerda, podemos ver o ramo da cana-de-açúcar, que representa o principal produto agrícola da economia do Estado, desde o ano de 1850. 23 de maio de 1535, dia de chegada de Vasco Fernandes Coutinho ao Espírito Santo e início da colonização do solo espírito-santense. 12 de junho de 1817, dia do fuzilamento na Bahia de Domingos José Martins, herói capixaba, um dos chefes da Revolução Pernambucana, que visava a independência do Brasil de Portugal. As 3 estrelas acima, embaixo à esquerda, representam os estados vizinhos, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo os estudiosos da língua tupi, capixaba significa roçado, terra limpa para plantação. Os índios que aqui viviam chamavam de capixaba sua plantação de milho e mandioca. A população de Vitória passou a chamar de capixabas os índios que habitavam na região e depois o nome passou a denominar todos os moradores do Espírito Santo. O Espírito Santo possui importantes pessoas que se destacaram na história e na cultura do Estado. Vasco Fernandes Coutinho, que foi o primeiro capitão donatário da Capitania do Espírito Santo, Frei Pedro Palácios, fundador do Convento da Penha, em Vila Velha, Padre José de Anchieta, fundador da Vila Guaraparim, atualmente a cidade de Guarapari. Também podemos encontrar Maria Ortiz, jovem capixaba de origem espanhola. Nasceu em 1603 e é considerada por muitos uma heroína brasileira. Ela teria iniciado a resistência a um ataque surpresa holandês à Vitória em 1625. De cima de uma ladeira jogou água fervente, paus, pedras e brasas sobre os invasores. Incentivou a vizinhança a fazer o mesmo e teria conseguido retardar o avanço holandês, ajudando as tropas portuguesas a organizarem seu contra-ataque. O lugar em 1994 virou uma escadaria e conservou o nome da jovem de atitude heróica. A escadaria Maria Ortiz existe até hoje, ligando as partes altas e baixas do centro da cidade de Vitória. E o caboclo Bernardo. Bernardo José dos Santos, pescador simples da Vila de Regência, conhecido como Caboclo Bernardo, entrou para a história por sua bravura. Ele ajudou a salvar 128 tripulantes do navio cruzador Imperial Marinheiro, da Marinha de Guerra do Brasil, em 7 de setembro de 1887. Ele ouviu o swing do reggae, não é brincadeira não. A panela de barro é, sem dúvida, uma das maiores expressões da cultura popular do Espírito Santo, desde a sua origem nas tribos indígenas que habitaram o litoral do estado, até os dias de hoje. A técnica de sua confecção e a estrutura social das artesãs pouco mudou. O trabalho artesanal das paneleiras sempre garantiu a sobrevivência econômica de seus familiares, como também de suas tradições. A região de Goiabeiros, ao norte da ilha de Vitória, sempre foi local tradicional da produção de panelas de barro. No início, o trabalho era de cunho familiar e as panelas eram feitas nos quintais das casas paneleiras. As panelas de barro constituem o principal elemento cultural na elaboração de pratos típicos da culinária capixaba. A moqueca capixaba, a moqueca de garoupa salgada com banana da terra e a torta capixaba têm de ser feitas em panela de barro para serem autênticas. Essa cidade de cor que leva na vida e no peito o som do tambor. Oi, não. Essa cidade de cor. Obrigado
obrigado por nos acompanhar e sintonize e chegue ao fim de mais um programa. Você ainda pode estar ligado na gente pelo nosso portal de notícias www.faesadigital.com.br ou pela nossa página no Facebook. Faesa Digital. É isso aí, obrigado. Tchau, galera. Tchau, tchau. Ladeira.